E aí, pessoal? Nesse vídeo aqui eu vou esclarecer alguns pontos com respeito à Bolsa de Valores, até com a finalidade de dar mais segurança e mais transparência a respeito tanto do funcionamento quanto aonde fica seus ativos, essas coisas, certo? Então eu vou abordar ao longo do vídeo aí o que é a Bolsa de Valores, como funciona ela, tipos de ações, riscos envolvidos, impostos e custos, certo? De se comprar uma ação, por exemplo. O que é a Bolsa de Valores? É onde ocorrem negociações de compra e venda dos demais variados mercados. Ou seja, você tanto pode comprar ações de empresa lá, como pode comprar fundos imobiliários, pode comprar outros tipos de moedas através de ETFs, outros índices, certo? Juros, commodities, ouro, prata, petróleo, trigo, tudo que você imaginar, quase tudo que você imaginar é negociado na Bolsa de Valores, certo? A Bolsa de Valores brasileira, a gente só tem uma até o momento, e é a B3, Brasil Bolsa e Balcão, que no passado era chamada de Bovespa, certo? A Bolsa de Valores de São Paulo. Ela é uma empresa privada e também de capital aberto, ou seja, a B3 ela é listada na própria Bolsa de Valores sobre o código B3SA3, certo? Inclusive você pode comprar ações da própria Bolsa de Valores brasileira. Basicamente, a bolsa funciona como um mercado. Foi o exemplo mais trivial que eu encontrei mais comum para explicar, né? Funciona como um mercado de fruta. Imagina que você vai no mercado, aquele mercado de feira de rua mesmo, só tem fruta, certo? Onde tem vendedores e compradores vendendo diversos tipos de ativos, frutas de diversos tipos e variados preços e quantidades. E quando você vai passando ali, perguntando o preço, quanto é isso aqui, quanto é isso ali, você está procurando o quê? Tentando comprar no melhor preço possível aquilo que você deseja comprar, certo? Então, na Bolsa de Valores não é muito diferente disso, não. A diferença é que são milhares de pessoas no mundo inteiro, certo? Que colocam suas ordens ali de compra e venda e aquilo tudo fica reunido no seu home broker. Basicamente é isso. Mas o funcionamento, a logística do negócio é basicamente como uma feira, onde você diz o preço que você está disposto a pagar ou você vai pelo preço do mercado. Você não, você não pode obrigar uma pessoa a vender um determinado ativo no preço que você quer pagar. Entendeu? Ou seja, você vai conseguir comprar a preço, a custo do mercado. Ou seja, se o mercado está oferecendo o quilo da banana aí a R$ 10, você vai conseguir comprar a R$ 10. Se chegar alguém lá oferecendo a 5, quem tiver com a ordem mais baixa lá vai pegar e vai levar. Tá entendendo? Basicamente é isso. Então, como funciona do ponto de vista da gente, investidores, certo? As corretoras, que é o meio que a gente utiliza para comprar e vender na Bolsa de Valores, certo? Elas fazem esse intermédio aí, certo? Entre você, cliente, pessoa física ou jurídica também, com a Bolsa de Valores. Ou seja, as corretoras estão autorizadas pela Comissão Mobiliária de Valores, CVM, a fazer esse intermédio, certo? Mas basicamente, tem um comprador, tem um investidor A, um investidor B, um quer comprar, outro quer vender. Cada um tá na sua própria corretora ou podem estar na mesma corretora, isso não faz diferença, certo? E essa corretora conversa com a Bolsa de Valores, ou seja, você não conversa diretamente com a Bolsa de Valores quando você vai comprar ou vender, certo? O agente que faz isso é a corretora, mas deixando bem claro que os seus ativos, certo? Os seus ativos aqui, eles ficam na Bolsa de Valores. Então, se por acaso a corretora vier a quebrar ou coisa do tipo,
suas ações continuam na Bolsa de Valores. Você abre uma conta numa nova corretora e você vai ter acesso a esses valores, certo? Você só perderia dinheiro numa corretora se você deixasse dinheiro na conta corrente. Basicamente é que nem um banco, digamos assim. Então, quando uma empresa, né, isso já do lado da empresa, não do lado da gente como investidor, quando a empresa precisa expandir ou ela deseja abrir seu capital, ela transforma um percentual da empresa, certo? Aí é daí que vem aquele termo free float, ou seja, é quantos por cento daquela empresa está disponível na bolsa de valores para as pessoas comprarem, certo? Ou seja, transforma um percentual dessa empresa em cotas. E essas cotas são representadas por ações. Aí daí que vem o termo IPO, certo? Que é a oferta pública inicial de ações, ou seja, é quando a empresa que não era listada na bolsa de valores faz sua primeira oferta de ações, certo? Então, isso a gente chama de quê? Mercado primário, que é o quê? Quando a empresa que ela não era listada na bolsa de valores, ela vem a público e faz seu IPO e passa a ser listada na bolsa de valores. Então, isso é o mercado primário, ou seja, ela está vendendo para os seus primeiros compradores, digamos assim. Aí, só fazendo uma distinção entre o mercado primário e o mercado secundário. A empresa aqui oferece aos primeiros investidores, certo? E esse primeiro investidor, ele pode vender essas ações no mercado secundário. Ou seja, você que está chegando agora, a gente tem aí uns... Até estava tendo muitos IPO, porque a bolsa estava subindo, né? Mas como ela começou a cair, as empresas evitam fazer IPO nesse período. Então, não está tendo tantos IPO assim. Ou seja, essas negociações que estão rolando atualmente na Bolsa de Valores, quando você vai lá e compra uma ação lá no home broker ou vende uma ação lá no home broker, você está negociando no mercado secundário, certo? Ou seja, você está comprando de outras pessoas, você pode estar comprando inclusive de mim, você só não consegue identificar quem é essa pessoa, certo? Lá no máximo você consegue identificar a corretora de onde está vindo aquela oferta de compra ou venda de ação, entendeu? Mais na frente aqui eu vou dar mais detalhes. Aqui basicamente é o home broker aí da Rico, certo? Onde você tem aqui, onde você bota o código de uma ação aqui e ela aparece um monte de informação aqui. Eu vou detalhar futuramente o que significa cada uma, certo? Abertura, fechamento, máximo, mas é bem intuitivo, ou seja, a abertura é o valor que abriu nesse dia, fechamento é o valor que fechou nesse mesmo dia que a bolsa abriu, certo? Lembrando que a bolsa só abre em dias úteis. O máximo que ela chegou a bater durante o dia, o mínimo que ela chegou a bater, entendeu? O último valor negociado, volume de negócio em dinheiro, certo? Então tem diversas informações aí que você pode utilizar para tomar sua decisão. Aqui eu peguei um print também do home broker do Banco Inter, certo? Tem muita gente que utiliza o mobile no próprio celular para comprar e vender, mas eles também têm uma plataforma web. Você acessa através do internet banking lá do Banco Inter. E aqui está o home broker do Banco Inter no mobile, ou seja, naquele super app lá, dentro da abinha lá para investimento. Aqui você adiciona o papel aqui, ó, mais à esquerda você adiciona o papel. Você precisa saber o código do papel, precisa digitar exatamente o código aqui. Aperta no maisinho e ele vem aqui para baixo. Reparem que alguns papéis eles têm um F no final, certo? Esse F no final indica fracionário. Por quê? Olha aqui mais central aqui nessa parte do operar. Veja aqui, ó, limite mínimo 100. Sem o F, você só consegue comprar múltiplos de 100. Ou seja, 100 ações, 200, 300, 400, certo? Quando você adiciona o F,
você consegue comprar em múltiplos de 1. Você consegue comprar de 1 ação até 99. 1, 2, 3, 4. Então, mas não se preocupe, você está comprando o mesmo papel. É a mesma ação. Ou seja, uma ALUP 11F é a mesma ação que está dentro de um lote ALUP 11. É a mesma. Isso é só uma forma aí que a bolsa encontrou de facilitar as negociações ou até cobrar diferentes corretagens, a depender se você está comprando fracionado ou comprando em lote, certo? Mas como atualmente tem um monte de corretora com corretagens gratuitas aí, hoje não faz muita diferença isso não. Mas é só por questão de informação. Aqui, nessa janela central aqui, a gente chama de livro de oferta, ou seja, lembra que eu disse lá, ó, a quantidade aqui você quer vender. O de venda é do lado direito, certo? Aqui é o de compra. O de venda aqui é a quantidade que você quer vender. O preço que você está disposto a vender. E o código da corretora. Ou seja, esse código aqui é o código da corretora. O do Banco Inter, se eu não me engano, é esse de 1099. Esse 308 é da Clear. Certo? Com o tempo você vai pegando esses códigos, mas essa informação é irrelevante para você, porque para você o que importa é o preço que está aqui em cima. Normalmente quando você lança uma ordem nesse preço que está aqui em cima, ele executa a ordem, certo? O preço aqui de baixo eu configurei para ser o mínimo e o preço aqui o máximo, mas lá você consegue configurar se quiser que apareça o tipo de informação aí. Aí quando você clica aqui no livro de oferta em qualquer lugar, você vai vir para essa próxima janela onde você escolhe a quantidade que você quer. Lembrando, como aqui no BID 4 não tem um F, eu só posso comprar múltiplos de 100, ou seja, o mínimo que eu posso comprar é 100. Eu cliquei sem querer. O mínimo que eu posso comprar é 100. 200, 300, 400. Se eu quiser comprar apenas uma ação, basta eu adicionar o F aqui, depois do 4. Aí eu consigo comprar em múltiplos de 1. Clique em comprar, aí ele vai pedir a assinatura eletrônica, que basicamente é uma senha que você configura anteriormente. Feito isso, ela vai vir para a próxima janela aqui em ordens. Aí aqui está status executado. Só que antes de ficar executado, ela fica status aberto. O que é que indica? Indica o quê? Que você lançou a ordem, mas o livro de ofertas, o valor que você lançou a ordem ainda não casou com uma pessoa que esteja vendendo. Por exemplo, eu botei que queria comprar Banco Inter a 9,50, digamos assim. Só que você olha aqui no livro de oferta, o preço mais baixo que tem aqui é 9,65. Então minha ordem vai ficar aberta. Se ao longo do dia o preço variar e alguém botar uma ordem lá de 9,50, que foi o preço que eu disse que queria pagar, ele executa. Pronto, executado, tá feito. Aí você vem aqui em notas de corretagem, você vai ter lá na nota de corretagem quanto você vai pagar no total. Porque lembrando que esse valor aqui é o valor que você pagou. Aí ainda entram as taxas e custos que eu vou falar mais adiante aqui no vídeo. Os tipos de ações. Os tipos mais comuns que você vê por aí, certo? Ações ordinárias, elas terminam em código 3. Ações preferenciais, elas terminam em código 4. Tem essas preferenciais classe A e preferenciais classe B, que não são muito comuns, mas tem algumas empresas que utilizam ainda. Tem os BDRs, ETFs e Units, certo? Que terminam em código 11. Aí quais são as distinções, né? Ordinária, ela normalmente não, ela tem direito a voto, certo? E por ela ter direito a voto, ela termina não tendo preferência nos dividendos, certo? Aí vem as ações preferenciais, ou seja, as ações preferenciais são aquelas ações que têm preferência no recebimento dos dividendos. A maioria das empresas, elas fazem distinção com relação ao montante que vai ser distribuído, ou seja, normalmente as preferenciais tendem a receber mais dividendos do que as ordinárias. Porém, isso não é a regra. Como é que você vai saber se a ação que você quer comprar, se ela distribui a mesma coisa ou não?
lá no RI da empresa, você vai ter que procurar lá no Estatuto Social, certo? Para se informar se ela faz distinção ou não, certo? Algumas empresas não fazem distinção, elas distribuem a mesma quantidade de dividendos por ação, independente de ser ordinária ou preferencial. Mas, independente disso, a parte disso, apenas as ordinárias têm direito a voto. Isso quer dizer o quê? Que vamos supor que você seja muito rico, você comprou 10% de uma empresa, certo? Então você tem direito a votar nas decisões daquela empresa, entendeu? Você tem o direito de sentar à mesa do conselho da empresa para tomar as decisões, porque você tem uma posição relevante na empresa. Se você tivesse essa posição em preferenciais, você não teria esse direito, tá entendendo? Basicamente é isso. E cuidado aí para não confundir com fundos imobiliários. E como você vai saber, você que está iniciando agora, se aquele código é um fundo imobiliário, se é uma ação, se é um ETF, se é um UNI, vai ter que botar no Google, porque não tem um padrão, não tem uma regra. Por exemplo, esse SAMB 11 é o Banco Santander. Esse BOVA 11 aqui já é um ETF que replica lá o índice IBOVA, certo? A Itaesa 11 já é uma ação. MXRF 11 já é um fundo imobiliário. Então você só vai saber, dando um Google mesmo, pelo nome do ativo e a descrição do ativo, você vai saber se aquilo é uma empresa ou se é um fundo, certo? E é bom ter cuidado com isso, porque cada um desses ativos aí tem os detalhes em uma parte na questão do imposto de renda, que são assuntos para os próximos vídeos, certo? E só uma questão de curiosidade aqui, ETFs no Brasil não pagam dividendos, certo? Ou seja, o dividendo não cai lá em sua conta bonitinho para você fazer o que você quer com ele, não. Basicamente é isso. E os tipos de ações, tem outros códigos que não são muito comuns de você ver. Eu circulei aí os mais comuns, certo? Que é 1 e o 2, que é o direito de subscrição da ação ordinária, o direito de subscrição da ação preferencial e o recibo, respectivamente, certo? Aí o que significa esse direito de subscrição? Pensa o seguinte, quando você compra uma ação da empresa, às vezes a empresa ela quer lançar mais ações a mercado, ela quer aumentar a liquidez dela lá no mercado, certo? Tipo, ela só tinha 100 ações lá para vender, ela agora quer ter 200. Então ela abre esse direito de subscrição para os acionistas da empresa. Então, se você, vamos supor lá que você tenha 10 ações lá, preferencial ou ordinária, tanto faz, e a empresa diz que para cada uma ação você vai ter direito de subscrever mais uma. Isso quer dizer o quê? Que como eu tenho 10 ações, eu vou ter o direito de subscrever mais 10. Aí basicamente você vai comprar a ação a um preço fixo, certo? E a quantidade limitada é exatamente essa proporção baseado na quantidade que você tem daqueles papéis. Mas basicamente é uma compra normal, onde não envolvem taxas, na maioria dos casos, né? Não envolvem taxas adicionais, onde você paga um valor fixo, a empresa define um valor fixo para você comprar a ação independente do preço que está sendo negociado ao mercado. Porque lembre, quando eu falar mercado, é eu, você, bancos, empresas com as ordens lá no mercado, oferecendo o preço que quer comprar ou vender, certo? E os riscos? Quais são os riscos envolvidos? Eu já citei, né, anteriormente nos slides anteriores. Risco de liquidez, como assim? Lembra que eu disse que reserva de emergência você deve priorizar a liquidez, você deve esquecer rentabilidade para a reserva de emergência, deve priorizar a liquidez. A liquidez é exatamente o quão líquido, o quão acessível aquele investimento, aquele papel, aquela empresa está de transformá-lo em dinheiro. Por exemplo, se você tem uma casa, vamos supor que você está precisando de dinheiro hoje, até meia-noite você precisa de dinheiro, e o único ativo que você tem para vender é sua casa. Você acha que você conseguiria vender sua casa ainda hoje? Se você conseguisse vender sua casa ainda hoje, há uma probabilidade muito grande de você vender a ela por um preço muito
abaixo do que ela vale. Por quê? Porque não tem uma liquidez, não tem ninguém querendo comprar casa, não tem várias pessoas tentando comprar casa nesse momento. A gente está no meio de uma crise, certo? Então o risco de liquidez é exatamente isso. Quando você for comprar uma empresa, você tem que ver o volume de ações que são negociadas diariamente. Eu já falei em vídeos anteriores onde você consulta essa informação, certo? E o valor que você deve levar em consideração baseado tanto no mercado quanto do que você tem disponível para investir. O outro risco é o risco da empresa, ou seja, a empresa pode quebrar. Ah, se a empresa quebrar, eu perco todo o meu dinheiro? Aí tem um outro ponto que eu já citei em vídeos anteriores, que é o tag along, certo? Se a empresa tiver 100% de tag along, você meio que é indenizado de acordo com proporcionalmente a quantidade de ações que você tem naquela empresa. Se não tem tag along, você perde todo o capital. Basicamente é isso. Você tinha ações de uma empresa que faliu e ela não tinha definido em estatuto que iria lhe indenizar de alguma forma, perdeu o dinheiro. Risco de mercado é o que a gente está passando agora nesse momento, uma pandemia, ou seja, um evento global que atinge empresas no mundo inteiro, atinge o preço das commodities, petróleo, trigo, tudo isso, certo? Aí tudo isso termina atingindo as empresas locais também. Então é esse risco mais macroeconômico, ou seja, porque um problema lá na China impactou a Gerdau aqui no Brasil. Ah, por causa do ferro, do minério de ferro, não sei o que, o preço subiu, o preço caiu, tá entendendo? Ou seja, são eventos macroeconômicos. Então tem esse risco de mercado. Risco regulatório. Por exemplo, o que Paulo Guedes andava discutindo atualmente, querendo tributar os dividendos, certo? Os dividendos no Brasil eles já foram tributados durante um período, porém para incentivar novos investidores de virem para a bolsa, aprovaram uma lei, eu não lembro a idade da lei, mas não faz muito tempo, certo? Onde era isento você receber dividendos, certo? Você era isento, ou seja, você não pagava imposto de renda sobre esses dividendos recebidos. Essa lei vale até hoje, ou seja, para dividendos você não paga imposto de renda. Eles são isentos de imposto de renda, entendeu? Então o risco regulatório seria esse, seria o governo dizer, não, agora eu cancelo essa lei aí e volto a tributar dividendo, 15%. Então para cada R$1 lá que tu recebesse de dividendos, o governo ficava com 15 centavos, basicamente é isso. E o risco da corretora, né? Que isso não podia faltar. Ah, aí você deve estar pensando, ah, Bruno, mas você falou que a corretora era um intermediário, certo? Porque agora tem um risco da corretora. Risco de saldo em conta corrente. Porque o que é que acontece? Algumas corretoras, elas só deixam você comprar se você tiver com saldo, certo? Ou seja, você tem que mandar o dinheiro primeiro, o dinheiro fica no saldo, você compra. 2 dias depois, que é o período de liquidação, 2 dias úteis, é que aquele papel vai ser de fato efetivada a compra. Ou seja, você meio que mandou a ordem hoje, executou, pronto. Em 2 dias é que eles vêm pegar o dinheiro, certo? É que eles debitam lá o valor do dinheiro. Aí você precisa ter o saldo para isso. Basicamente o risco da corretora é só esse, ou se você tiver comprado algum ativo ofertado exclusivamente pela corretora ou pelo banco que você esteja investindo. Só para frisar aqui, né, ativos negociados pela B3 ficam sob custódia da B3. Inclusive tem um site, quando você compra a sua primeira ação, em no máximo 2 dias úteis, 3 dias úteis, você já consegue ter acesso a esse site. Você vai lá, bota esqueci minha senha. Normalmente o e-mail ou o telefone que vai estar cadastrado lá vai ser o e-mail e o telefone que você utilizou na corretora ao qual você comprou o ativo na bolsa de valores, certo? Ou seja, eles meio que criam automaticamente essa conta para você. O seu papel é ir lá redefinir a senha, basicamente. E ele tem basicamente essa aparência aqui, certo? Quando você acessa, quando você entra, aí tem início, investimentos, extratos,
Tem aqui toda a sua carteira, até o Tesouro Selic, você consegue ver o quanto de Tesouro Selic você tem aqui, certo? Os proventos que as empresas vão lhe pagar, os dividendos que as empresas vão lhe pagar, entre outras informações aí. Risco. Vamos aos riscos. Essa retinha aqui, ela está linear, mas não é tão linear assim não, mas já serve de exemplo. Por exemplo, a poupança aqui, o risco é baixo, certo? E o retorno também. A renda fixa, o risco, normalmente, para renda variável, ações, essas coisas, fundos, eles são mensurados, né, a partir da volatilidade daquele ativo. Ou seja, existem alguns índices aí, que eu vou falar deles mais no futuro, que eles calculam a volatilidade daquele ativo dentro de uma janela de tempo, certo? E o quanto de retorno ele deu nessa mesma janela. E você faz uma razãozinha aí, ou calcula um índice Sharpe da vida, para saber se está valendo você se expor àquela volatilidade ou não. Então, basicamente aqui, à medida que vai subindo aqui, ó, renda fixa, que é o exemplo do Selic, CDB, LCI, LCA, certo? À medida que vai subindo aqui para fundo imobiliário, o risco vai aumentando, mas o retorno também, certo? Ações, aí vem ações, aí vem criptomoedas, ou seja, criptomoeda o risco é altíssimo, porque em um dia aí varia, cai de 20, 30, 40%, certo? A bolsa de valores aí oscila uns 2, 3% por dia, normais, né? Dias normais, não em dias de pandemia. Impostos e custos, taxa de liquidação e taxa de emolumentos. Essas taxas são exclusivas da B3, ou seja, é a taxa que você está pagando para a B3, certo? Você entrar nesse site aqui em cima, que eu botei aqui em cima, simplesmente digita lá no Google taxa B3 ações à vista. Pronto. Aí você vai parar nesse site aqui em cima. Aí tem aqui, ó, pessoas físicas e demais investidores. Aí tem o valor, esse valor é em percentual, certo? É o valor da taxa de negociação, que é o emolumento, e o valor da taxa de liquidação. Eu peguei um exemplo aqui só para vocês verem que é bem insignificante esse valor, certo? Mas não deixa de ser uma taxa. No longo prazo, como você vai fazer muitos aportes, é bom você contabilizar essas taxas no seu custo, certo? Por exemplo, aqui a ordem deu R$ 43,05 aqui e 5 centavos. 1 centavo foi de liquidação, emolumentos por questão de arredondamento, terminou saindo por 0 centavos, certo? E o valor final aqui, seu custo de ter comprado esse papel total, é a soma desses valores. Deu aí R$ 43,06. Quando ele diz aqui líquido AB para a data tal, nessa data que tem aqui, você deve ter o saldo disponível lá na corretora para ela efetuar de fato o débito desse valor, certo? Eu peguei uma outra corretora aqui, eu peguei essa mesma nota, na verdade, nota de corretagem, só que completa, certo? Para mostrar aqui o que tem aqui em cima, ó. Praça Bovespa, C de compra, quando você vende tem um V aqui, tipo de mercado à vista, tem esse VIS aí. Aí aqui tem o subtotal e o ticket do papel, por exemplo, comprei uma ITS A4F, aí tem esses códigos aí, quantidade 3, o preço que eu paguei por papel 11,51 e a quantidade total que eu paguei aqui 34,53 por esses 3 papéis da Itaúsa 4, certo? Lembrando que o F só mostra que eu comprei no mercado fracionário, porque no outro mercado você só pode comprar lote de 100, certo? Mas não tem distinção entre elas. E aqui CLAB em 4, certo? Comprei duas a 4,26, total 8,52. Que dá exatamente aqueles valores que eu mostrei lá. Eu peguei uma outra nota de corretagem aqui com valor mais alto, só para vocês verem aqui, ó.
Foram gastos aqui R$1.000,90, certo? E apenas 29 centavos de taxa de liquidação e 3 centavos de emolumentos. Aí no total aí deu 1.090 e 32 centavos. Aí aqui tem a data que eu deveria ter o dinheiro lá para cobrir isso. E se você não tiver o dinheiro lá para cobrir isso, o banco vai pegar os ativos que você tem e vender para pagar eles. Entendeu? E se você não tiver ativo, você vai ficar com saldo negativo e normalmente tem juros e multa lá. Os juros vão ficar rolando por dia de saldo negativo. E é isso, pessoal. Eu botei a setinha aqui só para apontar que o imposto de renda foi zero, mas se você paga uma taxa de corretagem, aí você vai pagar esses impostos aí, o ISS e o imposto de renda, a depender do volume da operação que você fez e do tipo de operação. Por exemplo, aqui a gente fez uma operação, uma única compra no dia. Aí esses são conceitos que eu vou falar em outro vídeo: swing trade, day trade, certo? E a questão tributária. Isso fica assunto para outros vídeos, para não ficar muito grande esse vídeo aqui. Mas é isso aí. Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu notei que muita gente tinha medo e tinha receio de investir por desconhecimento. Tipo, demorava muito tempo escolhendo a corretora porque pensava que os ativos, as ações que ia comprar ficavam na corretora. E se a corretora quebrasse, perdia o dinheiro. Se a empresa quebrasse, perdia o dinheiro. Se não sei quem quebrasse, perdia o dinheiro. Mas não é bem assim, certo? Os ativos são seus, ficam sobre custódia da B3. Valeu. Dúvidas, comente aí abaixo. Mande para seu colega aí que ainda não investe, está pensando em investir, certo? E em breve eu vou postando mais conceitos e mais informações. Valeu.